Jó capítulo 4. A reflexão de Elifaz, amigo de Jó. Então Elifaz de Temã tomou a palavra e respondeu ao desabafo de Jó. Se alguém se aventurar a oferecer-te um conselho, ficarias ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras? Tu tens ministrado sabedoria a muitos e tens encorajado a diversos braços desfalecidos. Tuas palavras tens sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturbas e, ao seres provado, te desanimas. Acaso tua confiança não está alicerçada no teu temor a Deus e a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? Pensa bem. Consegue recordar-te de algum inocente que tenha perecido? Soubeste que justos sofreram destruição? Pelo que tenho observado, eis minha experiência. Aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Ora, pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira são aniquilados. Os leões podem rugir e rosnar muito alto, mas até mesmo os dentes dos leões mais jovens e fortes se quebram. Os leões mais velhos morrem por falta de presas para mastigar o alimento e os filhotes da leoa peregrinam sem rumo. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos perceberam o sussurro. Em meio aos sons alarmantes da noite, quando cai sono profundo sobre os seres humanos, temor e tremor se apoderaram da minha alma e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito como um sopro passou ante meu rosto e senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem-se imediatamente. Ele parou, mas não consegui identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos em meio ao silêncio e escutei uma voz suave que me indagava. Pode um ser mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano se conservar puro em seus caminhos sob o olhar do Criador? Se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se erro em seus anjos e os julga por insensatez, quanto mais aos que habitam em casa de barro, cuja fundação está no pó, e são esmagados mais facilmente que uma traça. Entre o raiar do dia e o pôr do sol, são exterminados, perecem para sempre sem que sejam sequer notados. A vida dos seres humanos se acaba como uma tenda que desmancha ao simples arrancar de uma de suas cordas, e morremos sem termos conquistado a sabedoria. Jó capítulo 5. Elifaz insta Jó a buscar a Deus. Grita para saber se alguém te responde. A qual dos anjos procurarás? Porquanto o ressentimento destrói o insensato, e a inveja aniquila o falto de sabedoria. Viu o louco estabelecer raízes, contudo, de repente, toda a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos não alimentam esperança de se verem seguros. Humilhados nos tribunais, às portas da cidade, não há quem os queira defender. Os esfomeados devoram a tua messe, colhendo tudo o que podem, até mesmo entre os espinhos. E os sedentos e gananciosos sugam seus bens e economias. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Derrama a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Levanta os abatidos e os desanimados, e chorosos são exaltados em segurança. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Densas trevas se abatem sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles perambulam tateando como se andassem pela escuridão da noite. No entanto, Deus livra o necessitado da espada afiada que esses maldosos possuem na boca, e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos. Assim, pois, a esperança para o indigente, a injustiça cala a própria boca.
as bênçãos decorrentes da correção. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais despreza a repreensão de Shaddai, onipotente, pois ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Nos dias de fome e privações, ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada da morte. Estarás protegido do açoite, da língua, e quando a devastação chegar, nada haverás de temer. Zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens, pois manterás aliança e forte amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Compreenderás que a tua habitação é segura, visitarás o teu rebanho e contarás os teus bens, e concluirás que nada há que te falte. Também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás ao descanso em tua sepultura em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida e para teu próprio bem. Jó capítulo 6. Jó justifica a sua dor e lamentação. Diante de tudo que ouviu, Jó pondera: se pudesse pesar a minha tribulação e depositar na balança junto a minha calamidade, na verdade o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo as minhas palavras são tão veementes, porquanto as flechas de Shaddai, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm. Os terrores de Deus me assediam. Porventura azurra o asno montês quando tem erva para alimentar-se? Ou muge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que anseio. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isso ainda me traria alguma consolação. Eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Yahvé. Que esperança por manter se já não tenho mais forças? Não consigo ver o meu futuro, como agir com paciência. Porventura tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que venha em meu socorro, agora que todos os meus recursos se esvaíram? Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. No entanto, os meus irmãos me iludiram como ribeiros passageiros, como riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos, arrastando consigo a neve que os faz encher, mas que cessam de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus próprios leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e vão de encontro à morte. Buscam água as caravanas de Temá, contemplam com esperança os mercadores de Shevá, Sabá. Sentem-se envergonhados por terem depositado confiança e, ao chegar ali, se deparam com a frustração. Para mim, haveis-vos tornado assim. Quanto mais me vedes assustado e com medo, tanto mais ficais apavorados. Porventura já vos pedi, dai-me algo de bom para animar-me? Trazei-me oferta de vossos bens? Ou ainda, livrai-me das mãos do adversário? Resgatai-me das garras de quem me oprime? Ministrai-me, dai-me o saber e eu me calarei. Mostrai-me onde cometi erro ou pecado. Como são poderosas palavras justas e orientadoras. Mas o que quereis demonstrar com vosso argumento? Por acaso vós pretendeis reprovar o meu desabafo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado?
Serias capaz de sortear um órfão, o desamparado, e de tirar proveito de um amigo fragilizado, vendendo-o por uma bagatela? Agora, pois, olhai nos meus olhos, pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Mudai de entendimento sobre mim, rogo-vos. Não sejais injustos. Sim, mudai porquanto nada devo, e meu pleito é justo. Há maldade no meu falar? Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras?